essa notícia. Ficamos todos muito tristes, né? Porque vem sendo desenvolvido um bom trabalho. A gente sabe que o ritmo de um trabalho ele prescinde, né, da organização, da sintonização das pessoas, e aí interrompe isso muito rapidamente e a gente fica órfão de novo. Lá vai a mãe. Oh, mãe, pelo amor de Deus, pare com isso. Doutora, se manifeste, por favor, como está aqui, né? Primeiro, boa tarde para vocês, né? Obrigada pelo convite de estar aqui. Acho bom, né, ter esse contato assim, um pouco mais direto com a população, por um meio de comunicação que chega na casa das pessoas, né? E é verdade que nos próximos meses eu devo mudar de comarca. Me senti muito acolhida aqui em Berimbau. Como é a regra na Bahia, né? A gente chega na Bahia, sempre é uma recepção muito calorosa. Mas a carreira de juiz tem dessas coisas, assim, a gente está sempre tendo que se mudar. Mas eu também espero, tenho confiança que vai vir um colega para ficar aqui, cuidar da comarca, e não vai ser jogado fora o trabalho, porque a comarca precisa, né? Realmente houve durante muito tempo, assim, alguns anos, né, uma carência muito grande de juízes na Bahia. E agora eu creio que o tribunal está fazendo um esforço muito grande para suprir essa carência e vamos ter juízes numa quantidade melhor para atender todo mundo. Doutora, seu sotaque não é baiano. Só para ter uma ideia, né? Porque o sotaque, o povo vai ser, porque o baiano fala arrastado. O seu sotaque, de onde a senhora veio? Eu vim de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, mas antes de vir para a Bahia, eu estava morando em Porto Alegre. Morei muitos anos no Rio Grande do Sul, então meu sotaque é assim meio misturado também. Se eu for a Minas Gerais, vamos dizer que eu tenho um sotaque de fora, e se eu for em qualquer lugar, vamos dizer que eu tenho um sotaque de fora. Mas eu acho que seja bem-vinda do mesmo jeito. Eu sei que vai ter portas para poder voltar, que o retorno é uma realidade, né? Mas, Sibeli, eu acho que é isso. Até porque a gente, na quarta-feira, foi quinta-feira, eu estive na Câmara Municipal. Agora, essa semana, eu conversei com a vereadora Jéssica, que é a presidente da Câmara, e falei sobre o problema da nossa comarca, porque tem uma demanda muito alta de processos e a estrutura para atender toda essa demanda, ela é pequena, né? Porque se nós tivéssemos uma elevação da comarca, nós teríamos subsídios que o próprio tribunal coloca à disposição, maiores, para aquele que vier, aquele que aqui estiver, realizar um trabalho melhor, ter outros profissionais, ou até mesmo trazer um juiz para cada vara, já que aqui o movimento não para. Não, e falando de uma coisa e me vendo, só uma pergunta. O juiz, de fato, né, porque às vezes a gente parece que é muito distante. É distante, doutora? Ou é algo que é a estrutura que mantém essa distância? Porque a gente às vezes tem um contato com o prefeito, você tem um contato com a promotora, você tem um contato dos poderes que a gente tem constituído. Mas o juiz, né? Porque às vezes parece ser difícil ou é algo da instituição? Me ajude. Eu acho que, assim, é uma posição um pouco complicada a posição do juiz, né? Eu sou juíza há 3 anos e que eu percebi, assim, desde que eu comecei a ser juíza, né? Eu sinto falta, às vezes, de ter um contato mais direto, né, com as pessoas, porque o meu trabalho, no fim das contas, é para atender as necessidades das pessoas, né? As pessoas que têm ali uma ação precisam
de ter um direito atendido, né? Estão se separando, precisa partilhar os bens, precisa alimentos para os filhos, tem uma situação, né? Tem uma demanda de saúde, precisa de um atendimento, a pessoa mesmo está sendo processada criminalmente, precisa que o processo se resolva. Assim, o trabalho do juiz interfere diretamente na vida das pessoas, né? E às vezes você não vê o juiz. A pessoa que está ali, né, está com a vida na mão do juiz, ela não vê o juiz, não sabe quem é o juiz. Bom, o juiz é uma pessoa, primeiro, né? Eu moro aqui na cidade, eu ando sempre por aqui, né? Eu gosto de morar na cidade onde eu trabalho, porque eu gosto de ver como é a vida das pessoas. Eu acho importante para o meu trabalho. Às vezes as pessoas não têm um acesso muito direto a mim, mas eu também acho que a figura do juiz é uma figura que deve ser discreta, não é? Não é uma figura como vereador ou como prefeito que sai por aí fazendo campanha. Então o juiz, eu acho que ele, apesar de eu sentir falta assim, de às vezes poder ter um contato mais próximo com as pessoas, eu também não posso me aproximar muito. Sim. Eu não costumo nem me identificar como juíza em geral. E eu não posso, assim, às vezes é difícil porque a gente chega numa comunidade que até é uma comunidade pequena, como até hoje eu só trabalhei em comarcas pequenas, né, cidades pequenas, e é difícil você desenvolver, às vezes, relações de amizade com as pessoas, porque eu estou ali julgando, né? Várias coisas, várias situações que elas têm interesse, e se eu desenvolvo uma relação de amizade, eu não posso julgar. Então, o juiz, ele acaba estando nessa posição um pouco mais assim, afastado às vezes, mas eu tô sempre por aí. E observando, né, vivendo na cidade, observando como é a vida das pessoas na cidade, para ter noção da realidade, né, da vida dessas pessoas que eu estou julgando. Então, é assim, é complicado, não é fácil não. E eu acho que talvez isso se aplique para todos, né? Eu entendi. De fato. Eu sempre tive uma certa dificuldade, mas eu acho que é porque tem sempre algo por trás, né? Existem vários. É muito difícil você encontrar em uma cidade pequena pessoas que não tenham nada. O povo fala assim, no fórum, né? O povo não fala, né? Na comarca. Minhas causas, né? Tá lá tudo no fórum. Ela fala, né? Tá errada demais. Então, assim, de fato, eu acho que é bom que a gente comece a entender o papel de cada poder, para que, né, até as pessoas digam assim, poxa, existe isso, é importância. E aí eu digo assim, eu quero só reiterar uma situação seguinte, porque sofremos muito, e quando a gente trata da questão do judiciário aqui, não sei se é uma realidade de toda a Bahia, mas eu acho que boa parte, e que me chamou muita atenção como mulher, doutora, e eu queria lhe fazer realmente essa pergunta, é o seguinte: os crimes contra a mulher, criança e adolescente. Como é que a gente vive, né, no Nordeste, no sertão? Você vê a Ana Hickman está sendo violentada. Imagine minha vizinha, né? Imagine. Então, o que é que a gente pode fazer? Então, qual o papel do judiciário frente a esse enfrentamento? Porque o enfrentamento é uma realidade. E para nossas mulheres que estão nos ouvindo, qual o caminho? Pois é. Olha só, Juliene. A gente tem no Brasil, assim, a lei, né, que é sempre falada quando a gente fala de direito das mulheres, é a Lei Maria da Penha, né? Que tem uma série de medidas que as mulheres podem buscar quando estão na situação de violência doméstica. Podem ser buscadas essas medidas pela Polícia Civil, né, na delegacia,
pode ser buscado no Ministério Público, pode ser buscado diretamente no Judiciário, tá? Essas medidas, a princípio, não precisam... a mulher, né, quando vai buscar essas medidas, não precisa ter o acompanhamento de um advogado, tá? Pode ir sozinha até, tá? Isso é importante que a gente diga, porque às vezes a pessoa pensa que vou ter que contratar um advogado, não tenho dinheiro, né? Então, não é necessário ter um advogado para pedir uma medida protetiva, tá? A pessoa pode chegar, hoje na comarca o Ministério Público funciona dentro do fórum, né? Pode buscar o apoio do Ministério Público no fórum, pode ir até a delegacia e pode ir diretamente no Judiciário, procurar atendimento no cartório criminal e vai ser feito, né? Vai ser registrado a declaração dessa mulher, o que está acontecendo, ela vai dizer o que está acontecendo, qual é a situação concreta, né? O que ela está sofrendo, se é de um companheiro atual, se é de um ex-companheiro, namorado, às vezes outro tipo de relação, né? Pai, irmão, tio, também pode acontecer. E essa declaração vai ser mandada para o juiz, no caso para mim, né? Aqui em Berimbau, e eu vou analisar, né, e deferir a medida protetiva. Em geral, é um processo simples, né, não tem nada de muito complicado, assim. É bom que tenha provas, né, mas a gente sempre analisa muito o relato da mulher, né, isso é o principal, tá? Se é um caso que fica evidente realmente que existe ali uma questão de violência causada por essa disparidade, né, de poder que existe numa relação entre homem e mulher. E aí eu vou determinar a medida, vou dar a ordem para o oficial de justiça, vai lá, cientificar a pessoa, né, no caso o agressor, que ele tem que cumprir a medida, se manter afastado, ou parar de ter contato, ou a medida pode ser também direcionada a outras, como que eu vou dizer assim, outros órgãos públicos às vezes, né? Por exemplo, a mulher pode ter passado uma procuração para o companheiro e ele está fazendo um mau uso dessa procuração, né? Está proibindo a mulher de administrar os próprios bens. Nesse caso, a medida protetiva seria suspender esses poderes da procuração, né? Pode haver necessidade, por exemplo, de mandar uma ordem para o banco, né? Ou para o tabelionato, enfim, tem várias situações, né, que pode requerer alguma medida mais assim peculiar, mas as medidas mais comuns são as medidas de proibição de aproximação, proibição de contato e afastamento do lar. Né? Essas são as situações mais comuns que aparecem lá no fórum. E o caminho é esse, né? A mulher procura qualquer um desses atendimentos para registrar a sua situação, né? Registrar a sua declaração e pedir essas medidas. Ok.